Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos 4 convidados. Primeiro, Marco Aurélio Pereira, professor de História, conta pra gente um pouco mais sobre as origens do Império Brasileiro, no caso, o primeiro reinado com Dom Pedro I. Depois teremos Paulo Barros, secretário municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, conversando conosco sobre o fim das atividades no aterro do Botuquara, que recebia o lixo de Ponta Grossa. Na sequência, teremos a advogada e psicóloga Consuelo Salamacha conversando com a gente sobre Setembro Amarelo. E depois, o pastor Paul Wagner de Almeida falará para a gente como funciona a mecânica central de funcionamento, melhor dizendo, da doutrina evangélica. Vale a pena conferir. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é o primeiro reinado do Brasil, comandado por Dom Pedro I. Comigo no estúdio da TV Educativa está o professor Marco Aurélio Pereira, professor de História aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com mestrado na área. Professor, obrigado pela sua presença de novo aqui no programa Lente Aberta. Ora, Ney, é sempre um prazer estar aqui para conversar com você e com aqueles que nos assistem. Professor, na semana passada o senhor conversou com a gente sobre o processo de independência do Brasil. Tudo que envolveu os bastidores, os interesses que estavam em jogo e que acabou resultando na separação política de Brasil e Portugal em 7 de setembro de 1822. E nós deixamos bem claro para o público de casa na semana passada que Dom Pedro I não era a figura caricata que aparece em alguns comentários por parte de alguns historiadores. Fica muito claro que ele era hábil politicamente, tão hábil que ele deixa o trono no Brasil e, mesmo tendo uma rusga com alguns nobres de Portugal, acaba assumindo o trono em Portugal como Dom Pedro IV. Mas essa é uma conversa para o fim desse bloco. Como foi o primeiro reinado do Brasil? Como foi o governo, os 9 anos que ele ficou no poder, aproximadamente isso, se eu não me engano, de Dom Pedro I? Começando pela Constituição de 1824, não foi tão simples assim promulgá-la, né? Não foi tão simples, o processo todo foi complexo. Antes de entrar nisso, Ney, é imperativo que se faça uma pequena observação historiográfica. Historiografia é aquilo que diz respeito à forma como a história é escrita. Perfeito. E não acontecida, tá? Nós vivemos no Brasil hoje uma herança historiográfica republicana, tá? A produção, a visão sobre a história do Brasil que nós temos, ela se funda sobre uma ótica que se construiu depois da proclamação da República. O que quer dizer que essa ótica, ela tem um olhar que não é neutro sobre o período anterior à proclamação da República, e principalmente para o primeiro reinado, para o primeiro império. Tá? O Dom Pedro é apresentado nos livros de história como uma figura caricata, o Dom Pedro I. É interessante que há um contraponto entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, e o primeiro é apresentado como uma figura caricata, imoral, voluntariosa, irresponsável, temerária. E isso simplesmente não diz, não condiz com a realidade, porque essa figura, num reinado de 9 anos, como você mesmo colocou, lançou as bases de um Estado nacional, dotando esse Estado nacional de uma estrutura, e a estrutura colonial era uma estrutura de fiscalização e exportação. O aparelho de Estado brasileiro durante o período colonial, ele não era voltado para dentro, ele era todo ele voltado para fora. Era um escritório de representação de Portugal. E Dom Pedro constrói essa engenharia de articular as bases estruturais para um Estado nacional. E esse foi um trabalho extremamente difícil, porque não vamos nos iludir, a proclamação da independência, nós vimos rapidamente isso semana passada, ela, embora tenha articulado grupos de interesses, grupos econômicos, grupos políticos no Brasil, para manter a autonomia ou para construir uma autonomia nacional, esses grupos não eram coesos, não eram harmônicos, não eram dotados de uma mesma perspectiva de país, nem de comércio, nem de indústria, nem de nada.
havia divisões extremamente fortes, e a gente não pode se iludir que depois de 300 e poucos anos de colônia, Portugal simplesmente teve seus interesses anulados no Brasil. Não foi assim. Tanto que quando Dom João VI volta para Portugal, é o filho dele, o Dom Pedro, que vira Dom Pedro I, que fica como regente do Brasil, e há uma linha de manutenção de interesses de comércio, interesses políticos, interesses econômicos de Portugal no Brasil, que convive com uma burguesia nativa, uma burguesia que já vai se consolidando, tendo seu próprio espaço. No processo da independência, elas se uniram, tá? Mas acabou a independência, as tensões afloraram. Isso é uma coisa natural de acontecer. Você se une para um processo, quando ele acaba, aquilo que estava por baixo do tapete sai debaixo do tapete e há um tensionamento. Então, o Dom Pedro conseguiu muito, com uma visão política muito hábil, ele conseguiu conciliar os interesses com a Constituição. Mas o processo da Constituição, a Constituinte, que foi de 23 e 24, 1823 e 1824, foi um processo extremamente penoso, porque havia visões de países irreconciliáveis entre aqueles que queriam manter, de alguma forma, uma dependência de Portugal e aqueles que queriam ter uma unidade política autônoma no Brasil, um país, uma nação. É claro que esses interesses não são de patriotismo, esses interesses é quem controla a economia, é evidente, tá? E essa tensão chegou a tal ponto que o Dom Pedro chamou para si a redação final da Constituição e ele a outorgou como imperador do Brasil. É diferente da nossa Constituição aqui no Brasil, que foi feita numa Assembleia Nacional Constituinte. Lá também houve, mas o texto final foi de outorga de Dom Pedro I. E essa Constituição garantia um poder imperial mesmo. É por isso que era o primeiro império, o primeiro reinado é o reinado sobre o primeiro império brasileiro, né? Garantia um poder centralizado e um poder que ia ao encontro, porque esse momento, primeira metade do século XIX, no mundo inteiro estão emergindo os estados nacionais burgueses, sabe, oriundos da Revolução Francesa, do Iluminismo, a tríplice divisão da administração pública, executivo, legislativo e judiciário, como nós temos até hoje. Aquilo era uma coisa que estava emergindo. E Dom Pedro, para manter o poder, ele incluiu um quarto poder no Império, que era o poder moderador, que era exercido por quem? Pelo imperador, por ele mesmo. Que agora diz, não, ele era um autoritário, ele queria concentrar o poder. Não, era a única maneira de o Brasil não se esfacelar numa possível guerra civil, como tantos outros países tiveram. Foi uma jogada política muito hábil, porque a tensão que havia no primeiro reinado e que vai se manter no segundo, entre liberais e conservadores, era uma tensão que não se resolveria sem uma influência de moderação mesmo. E o nome moderador é extremamente adequado. Só que Dom Pedro não era neutro. Ninguém é neutro. E ele tinha um leve pendor por questões de família, por questões de ligação. Ele era português, afinal, e ele tinha um leve pendor de se aliar com o grupo mais ligado aos interesses portugueses, que pretendiam um nacionalismo brasileiro
nos moldes muito parecido com o que ocorreu com a Inglaterra, com o fim do grande Império Britânico, na relação que a Inglaterra tem hoje, por exemplo, com a Austrália e com o Canadá, aquela Commonwealth, que são os estados que fazem parte da comunidade britânica, embora sejam independentes, tá? Então, isso gerou, o reinado dele foi um reinado de tensão constante, porque, óbvio, havia uma oposição. A gente diz nacionalista, mas não é nacionalista, é a opção de um pessoal que não queria a intromissão de Portugal na gestão, principalmente dos negócios, da economia brasileira. E ele atravessou esses anos de reinado perpassado por essa contradição. Só que o Brasil, como país autônomo, ele vai começar a ter as estruturas que todo país autônomo tem. Ele começa a montar um sistema educacional precário no começo, começa a mandar estudar fora os filhos de uma pequena burguesia que voltam para ser os funcionários graduados do país, mas esses filhos vão para uma Europa varrida pela onda liberal e voltam para cá com as ideias liberais, começa a haver imprensa, quer dizer, aquela coisa colonial de mão de ferro acaba e o país começa a agir como um país com as contradições sociais que toda a sociedade possui. E Dom Pedro acaba, para ele eu acho que era impossível ser diferente, se aliando cada vez mais ao grupo do José Bonifácio, que era o grupo que defendia a independência, mas sem rompimento com Portugal. E essas contradições vão se acumulando e elas são apressadas pela necessidade da volta dele para assumir o trono em Portugal. Como Dom Pedro IV. Ele volta e lá ele assume como Dom Pedro IV, embora ele não fique como Dom Pedro IV muito tempo. Eu não lembro o número de anos, mas é um tempo bem curto. Ele abdica em prol da filha dele, acho que é Matilde o nome dela, e volta para o Brasil, porque quando ele vai como Pedro IV, ele deixa a esposa, Leopoldina, como regente, mas ela falece. E quando ele volta para o Brasil, ele volta numa situação muito mais precária do que quando ele foi, politicamente falando, porque quando ele vai para Portugal e assume como Pedro IV, ele toma lado, ele toma posição, ele toma partido. Então, o moderador do começo, que garantiu a convivência para a construção do Estado Nacional, esse moderador agora não era mais um moderador, era alguém que tinha lado. E a situação política dele foi se deteriorando a olhos vistos, né? E chegou a um ponto em que ela ficou insustentável. Esse ponto ele é visto como uma visita que ele faz a Minas Gerais, e logo antes dessa visita, um jornalista mineiro, o Líbero Badaró, vocês já ouviram, ele é bem famoso, né? A historiografia republicana o constrói como um mártir, porque ele tinha ideias liberais, então ele é um proto-mártir republicano, né? Era mineiro. E quando ele vai a Minas em busca do apoio, não se esqueça que naquela época o Brasil ainda já estava constituindo o polo que não era café com leite ainda, mas era samba com leite, era Rio de Janeiro e Minas Gerais, no primeiro reinado, né? Ele é recebido muito mal em Minas e a popularidade dele desaba. É um fenômeno recorrente na história do Brasil, isso, né? E ele se vê sem condições políticas de se manter aqui. Daí sim ele abdica em favor do seu filho, Dom Pedro II, um garoto de 5 anos na época, e volta para Portugal, não mais como rei, porque ele abriu mão do reino de Portugal. Tá? A maioria das pessoas acha que ele abdicou e foi para Portugal ser rei, mas não foi assim, ele teve 2 passagens. E na segunda passagem, ele volta para defender
as pretensões da filha, que estavam ameaçadas pelo irmão dele, Pedro, pelo tio da menina, perdão, que usurpara o trono dela em Portugal com o apoio das cortes, porque o Dom Pedro I era brasileiro demais para os portugueses e português demais para os brasileiros. E aí, quando ele vai a Portugal de vez, e daí ele fica lá até falecer, né? Ele deixa o império com o imperador de 5 anos de idade, sob a regência de quem? José Bonifácio. José Bonifácio. Professor, obrigado pela aula de hoje. Nós vamos agora para um breve intervalo. Espero entrevistá-lo numa outra ocasião, falando daí do segundo reinado. Certo. Obrigado a você que estava nos acompanhando. Por favor, fique com a gente. As entrevistas seguintes são também muito interessantes.